Olá, meus artistas queridos, vamos para a segunda aula do nosso dia de hoje, né? Vamos conhecer o nosso objeto de conhecimento. Ressignificação das práticas corporais para a construção do projeto de vida. E o detalhamento é pesquisa e estudo das situações que envolvam a participação individual e colaborativa das juventudes na elaboração, criação e vivência de práticas artísticas e corporais significativas. Então, nós vamos ver, né, nessa segunda aula de hoje, uma experiência artística, né, uma prática artística que ela está muito em alta agora. E eu confesso que é uma parte que eu gosto muito da arte. A gente vai falar sobre o grafite. A arte do grafite é uma forma de manifestação artística em espaços públicos. A definição mais popular diz que o grafite é um tipo de inscrição feita em paredes. Existem relatos e vestígios dessa arte desde o Império Romano. Eu vou além, né? Lembra da nossa pré-história, da nossa arte rupestre, dos desenhos na parede das cavernas? Mas seria aí talvez um indício, né, de grafite. O grafite, a gente vai conversar um pouco nessa aula de agora, ele traz uma manifestação artística muito rica. A gente precisa entender que os grafiteiros, que são os artistas que fazem grafite, né, eles estudam para fazer suas composições. Eles se arriscam, porque existem grafites que são em lugares muito altos, né? Os grafites, normalmente, eles são em lugares públicos, mas também tem os grafites particulares, onde algumas pessoas contratam os grafiteiros para fazer algumas decorações, digamos assim. Então, a gente vai começar a ver, durante a aula, algumas imagens de grafite, tá bom? E a primeira imagem que a gente vai trazer para a aula, olha que lindo esse grafite. E a gente percebe, eu quero que vocês observem a composição das cores, certo? Essa composição do grafite, basicamente o grafite ele é feito dessa forma, eles utilizam cores puras. Por quê? Porque eles querem chamar a atenção para o colorido. Então, eles utilizam cores vivas. Aqui a gente tem vermelho, amarelo, rosa, azul. E eles não misturam as cores, certo? Eles colocam as cores no seu tom puro. E essa combinação aqui que o artista fez, até os traços que ele forma, leva a nossa visão para o centro da obra, justamente por conta das linhas que ele usou. A primeira grande exposição de grafite foi realizada em 1975, no Art Space de Nova York, com a apresentação de Peter Schnaud, mas a consagração veio com a mostra New York New Wave, organizada por Diego Cortez em 1981, no PS1, que é um dos principais espaços de vanguarda de Nova York. Nova York é um dos grandes nichos da produção do grafite mundial, né? Então, quando vocês tiverem um tempinho, dá um Google, coloca lá, grafite Nova York. Existem produções belíssimas. Existem em Nova York prédios muito altos. Então, os grafiteiros eles utilizam algumas paredes desses prédios para fazer essas produções. O grafite foi introduzido no Brasil no final da década de 1970, em São Paulo. Os brasileiros não se contentaram com o grafite norte-americano. Então, começaram a incrementar a arte com um toque brasileiro. O estilo do grafite brasileiro é reconhecido entre os melhores do mundo. Aí a gente tem uma imagem, né, de um grafite brasileiro e ele é reconhecido como um dos melhores do mundo. Nós temos artistas que eles estudam as suas composições, eles trazem, né, na verdade, para as suas produções, características brasileiras. E muitas vezes eles transmitem nas pinturas elementos do Brasil, da sociedade brasileira, dos cidadãos com os traços brasileiros, né? Eles tentam trazer para as pinturas
elementos que identifiquem que eles são artistas brasileiros, certo? O grafite ele é muito conhecido por conta da produção do grafite também. O grafite é uma das principais formas de manifestação da arte urbana. Muito presente nas vias públicas, os desenhos são feitos à mão. Olha só, gente, à mão. E cobrem muros, fachadas, paredes pelas cidades. Atualmente, o grafite é uma das manifestações culturais mais crescentes no mundo. Muito jovem querendo fazer grafite, justamente porque a gente percebe, né, as possibilidades dessa manifestação artística. A gente tem que lembrar que não é simplesmente chegar lá e desenhar num muro, né? A gente vai ver daqui a pouco a diferença, inclusive, do grafite para a pichação. São duas coisas completamente distintas. O grafite é feito por um profissional com autorização, né? E existe um estudo, ele é feito à mão. O artista que faz o grafiteiro, previamente ele estrutura o desenho, ele rabisca como vai ser esse desenho, ele pensa na composição das cores. A gente vai trazer mais uma imagem de uma obra de grafite aqui para a nossa sala. Olha só, que obra linda! Daí, a gente já olha a imagem central, que é um índio, né? A representação de um indígena. Olha quantas cores! Então, vocês conseguem perceber que o artista que compôs a obra, ele pensou como ele poderia deixar essa pintura mais chamativa, né? E a gente percebe que é um muro, normalmente ela é feita em muros, né? E ele utiliza vários elementos indígenas, personalidades indígenas. Justamente a diferença, a gente percebe que isso aqui é uma obra de arte, não é uma pichação. De origem italiana, a palavra grafite vem de grafite, que é o plural de grafito, que em sua tradução quer dizer escrita feita com carvão. Ele também pode ser chamado de grafito ou grafite. Então, olha só, começou mais uma representação. Olha com atenção essa imagem aí, né? É um trabalho de grafite. Aí a gente tem escrito Altamira Belo Monte, né? É uma obra de grafite que foi feita fazendo referência à população indígena. Então, existiu um estudo, né, para fazer a concepção da obra. E a origem da palavra grafite é do italiano, grafito, que é escrita feita com carvão. Começou, né, pode ser, acredita-se que começou a escrita, o desenho com carvão, e depois ele foi evoluindo. Grafite e pichação, apesar de parecerem a mesma coisa, são diferentes. Eu sempre reforço muito esse ponto na aula de grafite. Porque aí, às vezes, vocês me perguntam, professora, mas grafite e pichação é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Mas, professor, o pichador, ele não está lá desenhando na parede? Não, não é bem assim que funciona. Vamos lá. Na pichação, são escritas frases ou somente palavras por grupos que deixam a sua assinatura no local. É considerado um ato de vandalismo, muito importante, hein? Pois na grande maioria das vezes é feito em áreas particulares, sem a permissão do proprietário. Geralmente, as pichações possuem conotação política ou social. A pichação é considerada um ato de vandalismo. A gente não pode sair pichando tudo por aí. Existem algumas características, né, dos pichadores. Como eles têm esse caráter de... eles querem trazer alguma mensagem, né, alguma insatisfação. O que eles fazem? Eles procuram prédios muito altos, prédios particulares muito altos, pontes, viadutos, para escrever as suas palavras, as suas mensagens. A gente não vê, quando vê um desenho, uma obra de arte completa, não é pichação, gente. A pichação, eles colocam algumas frases, algumas palavras que identifiquem, né, quem está ali, quem está fazendo aquele ato de
vandalismo, tá? Tenham bem isso em mente, a pichação é um ato de vandalismo. No grafite, a arte é representada por desenhos mais elaborados, que exigem uma técnica maior. Por conta da sua estética, são melhores vistos pela sociedade. Atualmente, o grafite é considerado como um ramo das artes visuais. Ao contrário das pichações, os grafites são até encomendados pelos proprietários para compor os seus estabelecimentos. Hoje em dia tem muito estabelecimento que encomenda um grafite. Ele senta com o artista, conversa, fala, eu queria uma obra assim, com uma temática específica. Aqui em Manaus, quando vocês tiverem a oportunidade de visitar, existem algumas passagens de nível que tem grafites pintados nas paredes. Porque o governo convidou, né, chamou esses grafiteiros e explicou que queria, né, uma decoração temática. E em muitas dessas obras, eles fazem referências indígenas também. Então, eles trazem, né, para o contexto local e fazem as suas obras baseadas naquilo. Na estrada da Ponta Negra, mais uma vez, quando vocês estiverem aqui por Manaus, aproveita para conhecer a cidade. Tem uma caixa d'água enorme e um grafiteiro pintou uma mãe d'água. A representação da mãe d'água é uma imagem de uma senhora com um vestido azul. Muito bonito. Isso foi uma obra que ele levou dias fazendo. Primeiro ele fez todo o traçado, né, de como ia ser o desenho. Depois ele foi compondo, colocando os tons que ele queria usar, né, para poder fazer o acabamento. Não é uma coisa que se faz do dia para a noite. Os grafiteiros, normalmente, por ser um ato de vandalismo, eles agem de madrugada, né? Na calada da noite, eles vão lá e fazem a sua pichação, justamente porque eles sabem que é proibido. E, infelizmente, existem pessoas que sofrem muito com pichação. Parece que o pichador ele adora ver um muro recém-pintado. Ele vê aquele muro limpinho e fala, não, eu tenho que pichar esse muro. Então, o proprietário acabou de pintar, reformar a casa com maior cuidado, pintou o muro, está bem bonitinho, aí ele vai dormir. Aí no outro dia o muro acorda todo pichado. Infelizmente, é uma prática muito comum. Então, a gente tem que ter em mente que a pichação, ela é vandalismo. O grafite não, o grafite é arte. Né? Inclusive, hoje ele é considerado um dos ramos da arte. Tem muita gente estudando o grafite. O grafite precisa ser estudado, sim. Né? O desenho, a composição das cores, a utilização das linhas. Tem gente que já tem, né, o dom de sair desenhando. Tenho certeza que aí, nas salas de vocês, tem algum colega que sabe, nossa, você desenha muito bem. Eu não sei desenhar nada. Deve ter alguém que sabe desenhar muito bem. Porque faz parte da prática, né? A pessoa nasce com esse dom. E algumas pessoas também estudam técnicas de desenho. Porque o desenho existem técnicas que elas podem ser aprofundadas, né? Então, de repente, a pessoa também nem nasceu com um dom tão apurado, mas ela foi estudar, ela se aprofundou nessas técnicas, ela vai direcionando, né, o seu fazer artístico na área do desenho. E como a gente falou no início da aula, o Brasil ele é reconhecido mundialmente pelos seus grafiteiros. Nós temos grafiteiros renomados, que inclusive pessoas de fora do país chamam os nossos grafiteiros para fazer as suas obras. Os primeiros que nós vamos conhecer são os gêmeos. Olha só, são dois irmãos, conhecidos mundialmente como os gêmeos. Os irmãos gêmeos Gustavo e Otávio Pandolfo são brasileiros de São Paulo e iniciaram no grafite em 1987, no bairro onde cresceram na capital paulista, o Cambuci. Aí nós temos a imagem dos gêmeos, que são Gustavo e Otávio. Eles começaram no grafite em 1987, em São Paulo, que foi onde eles nasceram, com uma linguagem visual que vai do improviso ao lúdico. Os artistas retratam cenas do cotidiano.
Suas obras já foram expostas em alguns países, como Estados Unidos, Chile, Inglaterra, Japão, Espanha, Alemanha, Lituânia, entre outros. Vamos olhar aí a imagem? Aí é uma obra dos gêmeos, certo? A gente percebe que essa obra é feita num muro de um prédio. Agora vocês pensam como eles se arriscam a fazer essa composição, né? Um prédio alto, eles fazem todo o riscado do desenho, todo o traçado do desenho primeiro, e depois eles fazem a pintura. Mais uma vez, vamos prestar atenção na utilização das cores. A maioria das cores são cores puras, certo? E retratam cenas do cotidiano. Aí eles estão retratando uma pessoa, né? E a gente percebe, por exemplo, que na blusa ele utiliza cores puras. A gente tem a utilização do verde, do rosa e do amarelo, né? E a gente tem ali alguns traços de azul. Porque quando a gente utiliza as cores na sua cor pura, sem misturar, a gente dá mais ênfase para essa cor. As cores, elas têm um matiz. Tá, professora, o que é o matiz? É o tom da cor. Por exemplo, essa minha blusa é azul. Se eu começar a brincar com o matiz dessa cor, eu vou chegar num azul mais claro até chegar num branco. Eu brinco com a gradação dessa cor. Um tom mais claro, um tom mais escuro. Só que no grafite, normalmente, né, as obras não seguem esse tom. Ah, eu vou fazer um rosa bem claro, um rosa bem escuro. Não, eles usam as cores no seu tom puro, sem fazer, né, essa gradação na obra. Vamos conversar agora sobre outro artista brasileiro, muito conhecido. Inclusive, eu já tive a oportunidade de ver várias obras dele presencialmente, que é o Eduardo Cobra. Cobra, que também nasceu em São Paulo, iniciou a carreira como pichador. Olha só, ironias do destino, ele começou a carreira dele como pichador. Hoje, ele é um dos maiores e mais conhecidos muralistas no mundo, se destacando por conta dos seus trabalhos de grandes dimensões. Aí nós temos a foto do Eduardo Cobra, né? Ele é conhecido mundialmente. Lembra que eu falei para vocês que algumas pessoas contratam, né, de fora do país, contratam ele para fazer as obras. O mural Todos Somos Um, por exemplo, possui 3.000 metros quadrados. A obra fica na zona portuária do Rio de Janeiro e entrou para os livros de recordes como o maior grafite já feito no mundo. Olha só, ele é um muralista. Por que, professora, que ele é um muralista? Ele faz as suas obras em muros. E ele é conhecido pela sua técnica, que é muito bem elaborada. Ele é conhecido pelas suas obras, que são muito bem estruturadas. Elas chamam a atenção. E ele é conhecido por fazer obras grandiosas, né? Uma das obras dele tem 3.000 metros quadrados. Dá um Google, gente, pesquisa depois. Coloca aí o Eduardo Cobra, que vão aparecer várias composições deles. Aqui a gente trouxe mais uma. Inclusive, ela estava no início da nossa aula, né? E você percebe que o desenho dele, nessa obra aqui, ele está muito realista. É como se fosse um retrato, né? Você olha para a obra e você vê quase um retrato que foi como se tivesse sido estampado nesse muro. Então, é uma obra que foi estudada, por isso que o cara é reconhecido mundialmente, né? A gente vê a obra dele, a gente já percebe que é uma técnica muito apurada. Vamos ver outra obra do Cobra. Olha que obra linda. A gente já percebe aqui a utilização de cores diferentes. A gente percebe até a pintura da barba. É um negócio engraçado, né? A gente consegue perceber até como se fossem os pelos da barba, da forma tão realista como ele pinta. O traçado dele é muito apurado, ele se aproxima muito da realidade. Nos Estados Unidos tem muito painel do Eduardo Cobra e existem prédios altíssimos, né? Por exemplo, em Nova York eles têm os chamados arranha-céu, que são prédios muito altos. Então, nesses prédios altos,
Em alguns deles a gente consegue ver as pinturas do Eduardo Cobra, que elas como se fosse quase encapam a parede do prédio, e são obras muito grandes. Outro artista brasileiro que nós temos é o Crânio, Fábio de Oliveira Parnaíba, ou Crânio, como ficou conhecido no meio do grafite. Ele é de Tucuruvi, de São Paulo. O artista brasileiro possui uma característica artística voltada para a crítica social e política, tendo o índio como personagem principal dos seus desenhos. Aí a gente tem uma imagem do Crânio, né, de um grafite do Crânio, e ele tem uma crítica social. Aí tem uma representação de índio, esse de azul tá até com uma peninha na cabeça, e ele tá usando a blusa do Brasil, né, gente? Então, olha só, ele é um grafiteiro, mas que também coloca a sua crítica social e política nas suas obras. A partir do momento que ele utiliza um personagem indígena, que é um personagem, né, que tem grande raiz brasileira, ele tenta trazer para as suas obras a crítica social e política. Então, a gente não precisa, por exemplo, da pichação para fazer uma crítica social. O Crânio vem com o seu grafite, ele faz a sua crítica social, ele passa a sua mensagem. Então, por conta da pichação não ter um formato específico, ser feita a revelia sem autorização, ela acabou, né, sendo conhecida, né, como um vandalismo. Agora a gente vai falar do Banksy. Ele é inglês. O pseudônimo Banksy é utilizado por um misterioso artista inglês que tem se destacado na mídia mundial por conta das suas obras. Elas possuem um caráter político e social, sempre com uma dose de ironia, mostrando cenas da contemporaneidade. Quando a gente fala do contemporâneo, eu estou falando daquilo que é atual. Então, o Banksy, que é um pseudônimo, não é um nome real da pessoa, né? Nas suas obras de grafite, ele traz um caráter político social. Aqui a gente está vendo uma obra dele e tem uma dose de ironia. Tem uma obra dele que é muito conhecida, que é Girl with Balloon. É um grafite feito com stencil, localizado em Londres. O mural exibe uma garota de vestido preto que procura um balão vermelho em forma de coração que voa para longe. À direita da menina está escrito There is always hope. Em português, sempre há esperança. E a gente trouxe aqui para a sala a garota com balão, que é um do grafite. Olha que lindo, né? É feita num mural, a garota segurando o balão. Cadê o meu balão? Eu acho que eu tenho um balão aqui. Olha o meu balão. E ela como se ela estivesse soltando esse balão. É a garota com balão. E tem uma mensagem, aqui atrás de mim, que é sempre a esperança, trazendo essa relação com a esperança. Outro artista que nós temos, internacional, é o Kurt Werner. Ele é dos Estados Unidos. Werner já foi ilustrador científico da NASA. Ele foi embora dos Estados Unidos para estudar na Itália, onde desenvolveu a sua arte e iniciou pintando as ruas de Roma. Olha só, iniciou logo pintando as ruas de Roma. Hoje, aclamado em todo o mundo por conta das suas obras, ele é considerado um dos grandes mestres dos desenhos em formato tridimensional. Os desenhos também são conhecidos como 3D Street Painting, 3D Pavement Art, 3D Chalk Art ou 3D Sidewalk Art. A gente tem aí uma imagem da obra dele, que ele traz essa sensação. Isso é uma pintura que traz a sensação de tridimensionalidade. Eu acho que vocês já chegaram até a ver por essas imagens de internet, que eu sei que a gente fica viajando nas redes sociais, né? Algumas pinturas no chão,
às vezes são um asfalto, que parece que é um buraco, né? É tanto que a pessoa até... Opa, aí ela volta. Não, isso tudo é pintura em 3D. Então, alguns grafiteiros, eles estão se especializando nessa pintura em 3D, que é justamente a sensação que dá que o buraco está aberto, que alguma coisa está se mexendo, que a obra está saindo. Então, essa noção de perspectiva que eles conseguem encontrar, né, utilizando cores específicas, traçados específicos. Tudo baseado em estudo, gente. Às vezes as pessoas acham que os grafiteiros eles só vão lá para desenhar e pintar. Naquele momento, eles realmente estão lá para desenhar e pintar. Mas até eles chegarem naquele momento, eles estudam muito, para eles saberem como eles vão fazer a obra da melhor forma, para ela ficar exatamente da forma como eles querem. Não é só o chegar, desenhar e pintar. A gente viu nessa aula de hoje vários artistas, algumas obras, né, do grafite. O que a gente precisa ter em mente é, pichação é uma coisa, grafite é outra. Né? A pichação é vandalismo, o grafite não. O grafite, muitas vezes o artista tenta trazer, né, a sua mensagem, a sua crítica social, de uma forma correta, de uma forma válida. Né? Ele tem autorização para pintar muros. Né? Não é como o pichador que ele, na calada da noite, ele sai pintando, rabiscando qualquer muro que vê pela frente. Então, se vocês de repente tiveram interesse, viram essas obras belíssimas do grafite, dá um Google, pesquisa mais sobre o tema, né? Se aprofunda mais. Eu sei que tem muita gente que desenha bem, que gosta de desenhar, gosta de pintar, e por que não se aprofundar nisso, né? De repente pode ser uma possibilidade. Chegamos no nosso momento, né, de nos despedirmos e fazer um pequeno resumo de tudo que nós falamos hoje. Falamos sobre o Renascimento, um movimento artístico tão importante e que está também, não deixando de destacar, presente no nosso dia a dia, né, professora Gabriela? Falamos sobre uma arte que está muito próxima, que é o grafite, principalmente na nossa localidade, no Amazonas, que algumas pessoas utilizam de forma errônea, né, danificando. E eu sempre digo que a arte, ela não vai danificar nada, ela vai servir para contemplação, para externar os sentimentos dos artistas, para ajudar, vamos dizer, na conscientização de muitas coisas, principalmente a questão do meio ambiente, a questão do cuidado com o outro. A arte, ela não vai trazer prejuízo para outras pessoas, como acontece muitas vezes com a questão da pichação. Há uma diferença entre pichação e grafite, não é, professora Gabriela? Exatamente. Então, gente, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Amanhã tem muito mais, né? Então, esperamos vocês amanhã. Fiquem com Deus e um bom retorno para casa.